Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Centro Escola Livre da Alma por Filha da Serpente. Eu sou a Camila e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, já se inscreve aqui no canal, assina o sininho de notificações para não perder os avisos dos próximos vídeos. Bom, hoje eu vou falar de um livro, né? Hoje é uma resenha aqui do livro Origens do Santo Daime, da Silvia Noicol de Souza. Então, se você não sabe, não faz ideia do que eu estou falando, né, vai em uma dessas playlists onde eu falo de ayahuasca, para vocês entenderem, né, todo o contexto. Bom, esse livro, Origens do Santo Daime, Raimundo Irineu Serra, Vida e Obra, relatos pessoais, fotos e documentação histórica, origens da doutrina do Santo Daime e a vida de seu fundador. É da editora Caminho das Ideias, tá? Eu vou ler aqui a sinopse, porque eu achei a sinopse dele muito bonita, do Fernando Ribeiro. A história do fundador, o escolhido da nova e instigante doutrina espiritual da Amazônia, uma releitura da memória ancestral americana, é um desafio que a autora enfrenta com muita destreza no decorrer da obra. São depoimentos certeiros na linguagem cabocla dos personagens que conheceram o mestre, emoldurados por referências do tempo e da história ao seu redor. No elaborar destes depoimentos, alinhavados com a mensagem dos hinos, percebe-se uma visão maior que aproxima o leitor da grande obra deste personagem, aparentemente simples, que marcou a história da Amazônia do século XX. Raimundo Irineu Serra conheceu os mistérios da floresta, o âmago de antigas ciências de povos ancestrais e fez a ponte para o mundo moderno. Traduziu o uso da sagrada ayahuasca para uma nova linguagem que o mundo poderia ler. Falar um pouquinho sobre a Silvia, também autora do livro. A Silvia ela é neta de ucranianos, paulista, filha de jornalistas, nascida em 1969 e mãe de 2 filhos. Ela se fardou em 1995 e conheceu e conviveu com o padrinho Daniel Serra no Maranhão em 2006. Para quem não sabe quem é Daniel Serra, é o sobrinho e filho adotivo do mestre Irineu, né? Vocês podem saber mais sobre ele aqui no livro também. Foi então que ela teve a oportunidade de chegar à conclusão do livro. Então ela começou a pesquisa porque pouco se sabia sobre o mestre Irineu, então ela foi juntando material que chegava através de livros e da internet, junto com a pesquisa dos hinos, né? E não era realmente sua intenção publicar a pesquisa, mas quando ela se deu conta, a biografia estava praticamente pronta. E com a ajuda de algumas pessoas, ela foi recebendo as fotos e alguns documentos importantes, e nesse momento o livro está sendo traduzido para o inglês também com a ajuda de pessoas queridas. Esse livro, gente, é um livro de quase 300 páginas, né? Então não é um livro tão curto, mas é uma leitura tranquila e fluida, é uma leitura gostosa, porque é uma leitura bem pessoal. Esse é um livro que ele tem um viés mais teológico, né? Não é um livro tanto histórico, embora ele tenha aqui um aglomerado de relatos, né, que foi mantida a fala coloquial. Achei muito interessante porque isso aproxima, né, torna uma coisa mais intimista aqui pra gente. São relatos de contemporâneos, né, de pessoas que estiveram ali próximas e consideraram, né, o mestre Irineu como mestre, consideram como mestre da sua doutrina, né. Então, é um livro que ele vai mais pro teológico, né, então ele transita entre o histórico e o teológico, porque ele vai trazer também muitas explicações, né? Então, os hinos, de certa forma, eles trazem explicações sobre a doutrina, né? Então, tem muitas explicações sobre os hinos, sobre algumas orações, como a chave de harmonia e a consagração do aposento, para entender em qual contexto, né, vieram essas orações, em qual contexto foi desenvolvido determinado trabalho, a cura, a concentração, o trabalho de São Miguel, né? Como que foi surgindo todos esses trabalhos. Vai trazer uma linha histórica, né, do mestre Irineu, desde a... Vai falar, claro, do seu nascimento, mas assim, desde o seu contato, primeiro contato com a Sagrada Medicina, com a Ayahuasca, com os peruanos. Até faço essa correção, porque acho que tem algum vídeo aqui no canal que eu falei que ele conheceu a Ayahuasca com os Yawanavas, mas não foi com os Yawanavas, foi com os peruanos, né? A gente ouve uma história aqui e ali, daqui a pouco a história tá errada, né? Então, em 1912, né, foi que ele conhece a Ayahuasca com os peruanos. E aí, uma coisa que é muito interessante da gente pensar, que eu tomei conhecimento através da leitura do livro, é que o mestre Irineu ele leva de 35 a 40 anos para ter realmente uma igreja, uma doutrina toda formulada e organizada, né? E a gente está num tempo onde as pessoas com 6 meses, 1 ano de ayahuasca já querem aí abrir o seu ponto, né? E esse que a gente chamou de mestre, chama de mestre, né? Que realmente era uma figura excepcional, levou aí de 35 a 40 anos para abrir seu trabalho, né?
Claro que aqui vai ter todo o histórico, né, dos primeiros trabalhos feitos nas casas, depois como isso vai ampliando, a primeira igreja, as primeiras sedes, os documentos, tudo isso vai sendo relatado, né? Claro, o mestre Irineu foi abrindo uma trilha desconhecida, né, até então, e pensar que, como relata a própria Rucharo Yawanawa, os próprios Yamanawa e dentre outros povos haviam perdido o contato com seus costumes tradicionais. Então, poucos povos ainda usavam a ayahuasca, muitos deles era muito restrito e por conta da exploração da borracha e das missões protestantes, eles perderam muito do conhecimento tradicional. Isso foi sendo resgatado, né? E eu acredito sim que muitos povos sofreram a influência do Santo Daime para esse resgate, né? Porque você pode ver que alguns povos fazem seus rituais, eles rezam o Pai Nosso às vezes antes, né, de começar o trabalho. Tem alguns que vão levar ali um cruzeiro no seu altar e às vezes até a foto do Mestre Irineu. Então, com certeza, o Santo Daime ele é uma grande referência, né? E até trago uma discussão aqui, porque pode ter pessoas que acham que o Santo Daime é uma apropriação cultural, mas eu vejo o Santo Daime no campo do fenômeno religioso mesmo, que é uma coisa muito comum de acontecer aqui no Brasil, e na verdade acontece no mundo todo. Ainda quero fazer um vídeo mais focado nisso, para falar do cristianismo popular, um cristianismo indígena. Para a gente falar um pouco sobre isso também, que é muito interessante esse tema. Mas pensar aqui, né, gente, que as pessoas, né, até esse início aí do Daime, vamos dizer que uns 90% dos participantes eram pessoas pretas, né? E dentre essas pessoas, muitos ali ribeirinhos, né? Ribeirinhos, a gente sabe que ribeirinhos são pessoas indígenas, né? São remanescentes. Então, a doutrina do Daime, ela surge num contexto marginalizado de minorias, né? Mas Cirineu, ele era filho de pessoas que já foram escravizadas, né? Então, ele seria talvez o primeiro homem livre ali da sua família nascendo, né? Então, isso é uma coisa, né? Primeiro que nasceu livre, aliás, né? É muito importante a gente entender o contexto social da criação dessa doutrina antes da gente fazer, né, essa acusação de apropriação cultural, né? Então, vamos fazer esse recorte, né? Que isso é muito importante. Bom, então, como eu falei, claro, né, Mestre Irineu abriu essa trilha desconhecida, então, obviamente, ia demorar muito mais, mas ele trouxe aí diversas referências. Então, gente, todo o centro ayahuasqueiro, seja independente do Daime hoje, tem uma grande influência do Santo Daime, mesmo que não seja um centro do Santo Daime. Então, tudo que a gente aprendeu sobre como fazer um trabalho de ayahuasca, embora agora a gente tenha mais contato com os originários, veio do Daime. Então, gente, inário, bailado, termos como peia, daime, serviço, ritual, enfim, as orações que a gente faz, tudo, gente, vem do daime, né? Então, embora assim, a gente tenha a barquinha e o DV também como grandes troncos aí dessa cultura ayahuasqueira no Brasil, a gente tem que ter em mente que eles são um pouco mais restritos, né? E o Daime, ele teve, né, depois da ruptura e a linha do Padrinho Sebastião, ela teve esse propósito de expandir para o mundo mesmo, para as metrópoles, para as cidades. Então é por isso, né, que a gente tem tanta referência. E aí eu trago agora até um conceito do xamanismo, que é uma lei natural, que é a gente sempre reverenciar nossos ancestrais e compreender a nossa origem, sempre se voltar à nossa origem, que é a necessidade de você, seja um ayahuasqueiro, daimista, né, de qual linha for, você ter o conhecimento, né, sobre a origem, né, do Santo Daime, a origem desses cultos ayahuasqueiros da nova era, né, de linhas independentes, né, a origem tá aqui, tá? Então, voltando agora um pouco mais pro livro, né, uma coisa que eu gosto no livro é que ele traz posicionamentos divergentes, então você vai ver relatos da Dona Peregrina, da Priscila, de vários contemporâneos aí do mestre, nem todos eles são seguem uma mesma opinião, uma mesma linha de pensamento e todos foram respeitados, isso foi muito legal para a gente ter uma visão ampla, né, sem estar puxando sardinha para nenhum lado. Também gostei muito de terem trazido a posição do mestre Irineu sobre a questão do dinheiro, né, sobre o quanto ele tinha isso como um voto, né, com a Virgem Mãe, e se diz aqui no livro também que isso, esse voto era tão importante, dali vinha o seu poder, embora ele não ganhasse dinheiro nenhum com o Daime, né, com esse serviço de cura, porque ele era um curandeiro mesmo, tá, gente? Ele não era só um padrinho dirigente espiritual, você vai ver que ele salvou pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, sempre com aquela humildade, né, de ser canal, né, se pôr como um canal ali do divino, porém,
ele tinha ali seus chamados, suas formas ali das suas curas. Então ele realmente foi essa pessoa excepcional, né? E a gente só toma conhecimento disso realmente no contato com os seus contemporâneos. Por isso a importância desses relatos tão pessoais, com essa riqueza de detalhes que até emociona a gente de certa forma, né? Então, embora o mestre Irineu ele não ganhasse dinheiro nenhum com essas curas, ele foi uma pessoa que a gente pode chamar de uma pessoa próspera, né? Então, até se fala aqui no livro que ele tinha era para dar. Então, ele sustentou muitas pessoas, abrigou muitas pessoas na sua casa, né? Ele tinha ali o roçado onde eles plantavam e sempre era muita fartura para todo mundo, né? Então, realmente a divindade proveu ali, né, a sobrevivência, né, dessa comunidade. Então, os conteúdos desse livro, eles vão do histórico ao teológico, né? Porque embora eles tenham relatos históricos, documentos, fotos, vou até trazer algumas fotos para cá para vocês verem. No final do livro vai ter um glossário, uma parte de farmacologia que eu achei maravilhosa, né? Ela destrinchou bem destrinchadinha essa questão dos neurotransmissores, da recaptação de serotonina, falou de alguns medicamentos psiquiátricos, achei fantástico, né? Recomendo muito a leitura dessa parte. Existem outros livros que contam a história do Santo Daime? Existem, né? Tem o Venho de Longe, né? Tem o Contos da Lua Branca. Contos da Lua Branca eu li, o outro eu não li. Contos da Lua Branca do Florestan, né? Tem inclusive referência desse livro, né, aqui, então tem trechos aqui, principalmente acho que dos hinos, né, eu acho que vem ali do Contos da Lua Branca. E aí você vai ver diversas opiniões aí do mestre, né, também relatada aí pelos seus companheiros sobre a questão da incorporação, sobre o Buda, né, enfim, é muito interessante a gente ver que, assim, o conhecimento dele realmente estava para além, né, desse cristianismo popular, ele tinha conhecimentos esotéricos de fato, né, ele se alfabetizou, ele foi buscando tudo isso e isso vai ser relatado aqui nesse livro. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu vou deixar aqui os links do Facebook e do Instagram, né, da Silvia, para vocês poderem entrar em contato e adquirir o livro diretamente com ela, né. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envia aí para os seus amigos, nos grupos, né, sobre a ayahuasca e me conta o que mais você quer ver aqui, me fala se você já leu esse livro, né, o que você achou dessa resenha. E a gente se vê então no próximo vídeo. Gratidão e viva o Mestre Irineu, viva o Santo Daime.